Olá! Este é o Rap das Armas dos MCs Júnior e Leonardo. Já deu para perceber que hoje tem funk no Conexão. Esse gênero musical, com influência do soul, do jazz e do rhythm and blues americanos, ganhou um estilo próprio nas comunidades cariocas, arrasta uma legião de fãs de diferentes classes sociais e alimenta um mercado que movimenta milhões em empregos e em negócios. Mas onde tem pancadão, tem polêmica. A mais recente chegou ao Senado Federal, onde está em discussão uma sugestão popular para criminalizar o funk. E aí, vamos conversar sobre isso? Comigo no estúdio estão Denis Novaes, que é antropólogo, doutorando em antropologia social no Museu Nacional, MC Leonardo, cantor e compositor, e também DJ Malboro, produtor musical, mestre das picapes. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Conexão. Obrigado, Eliane, é um prazer. Nosso também conversar sobre essa questão. Denis, eu começo com uma pergunta para você. O funk já é de fato um movimento cultural? Já é reconhecido assim? Bom, é engraçado essa pergunta ser feita para o funk. Imagina, no caminho para cá, para o estúdio, por quantos carros a gente passou e não deve ter escutado o funk tocando em algum deles? Por quantos estabelecimentos? Enfim, a gente percebe que é uma grande parte da população brasileira que vive, que respira, que ouve, que se diverte, que se emociona, ou que traz as suas lamúrias por esse gênero musical, se identifica profundamente com isso. E a gente percebe assim, o funk já é o canal de música com mais visualizações no YouTube, e ele tem o dobro de audiência do segundo canal, do segundo lugar, ou seja, são bilhões de visualizações. E o funk já transcendeu, é uma cultura, claro, mas que já transcendeu o Brasil. O Brasil está pequeno para o funk. Ele já... Rompeu fronteiras, né? Totalmente, totalmente. É a nossa música eletrônica nacional. E é assim que nós somos reconhecidos mundo afora. O funk carioca é a nossa música eletrônica. E foi com esse passaporte que ele atravessou da Colômbia a Buenos Aires, de Paris a Nova York, percebe? Então, assim, o funk é cultura e além disso, é um dos movimentos culturais mais encantadores e instigantes que a gente produziu nos últimos anos. E Malboro, como é possível resumir essa história começando no Rio de Janeiro? Bom, o Hermano Viana estava escrevendo uma tese de mestrado chamada Mundo Funk Carioca. Hermano Viana, antropólogo. Antropólogo. E era uma tese de mestrado e no meio da tese ele encontrou comigo na rádio, foi comigo nos bailes e num dado momento ele me deu uma bateria eletrônica de presente. E com essa bateria eletrônica o orientador dele na época, o Gilberto Velho, chamou a atenção dele, que ele não podia ter me dado essa bateria eletrônica porque ele estava dando... O rifle é um chefe indígena, foi como ele descreveu na época no livro. Esse livro pode dar download, tem no site Overmundo, com fotos e tudo da época, e esse momento dele me dar essa bateria eletrônica. Através daquela bateria eletrônica ali eu comecei a compor, a fazer música, e eu mesmo fazia todas as letras. Aí quando saiu o primeiro Funk Brasil, que foi o primeiro disco que eu produzi, a tese do Hermano virou livro, né, chamado Mundo Funk Carioca, que as pessoas podem encontrar para download. E naquele momento eu lancei Funk Brasil 1, eu tive que fazer todas as letras, criar os artistas, porque não tinha nada até aquele momento de funk nacional, né? E aí em determinado até momento, eu dei entrevista, as pessoas me falaram, você criou um movimento funk. Então, cara, eu só dei o start, eu só joguei a semente. Quem vai fazer muito melhor do que eu são as pessoas que são filhos dos pagodeiros, filhos dos forrozeiros, filhos da galera que tem essa musicalidade já na genética deles e que moram nas comunidades. Vai ser a oportunidade das pessoas começarem a se expressar. Sim. Entendeu? Quer dizer, e aí o que aconteceu foi isso. E dali em diante foi o que realmente veio acontecendo. Os compositores, os artistas, todo mundo começou a nascer os artistas, a nascer os compositores, as pessoas terem oportunidade, música do cotidiano, do dia a dia, do que as pessoas vivem no seu dia a dia. O objetivo era esse, e ter o papel social importante que o funk tem, né? Que é o de ressocialização, de oportunidade, de dar chances aos excluídos, né? As pessoas que normalmente não teriam outra chance de expressar o seu talento, né?
Porque existe um conflito entre gerações, né? O filho do pagodeiro, ele quer fazer o som dele, não quer mais fazer o som do pai. O filho do forrozeiro tem toda a genética de musical, mas não quer fazer o som do forró, quer fazer uma nova música dele. E acho que o funk era aquela música que a galera estava esperando naquele momento para se expressar, para dar continuidade ao legado musical que ele carregava através de uma nova cultura. Por trás do funk, MC Leonardo, está um duro cotidiano das comunidades, das periferias, enfim, regiões que normalmente a maioria das pessoas, no burburinho das grandes cidades, não está vendo, não está enxergando. De repente, essa distância também acaba criando esse receio, esse preconceito ao ritmo, a esse gênero. Muitas coisas, né, estão envolvendo esse preconceito. Uma delas é o racismo mesmo, né? Porque o funk veio da favela e feito também por gente negra. O Malboro falou aqui, pagodeiro e forrozeiro, né? Eu sou filho de um forrozeiro, né? E, na verdade, as comunidades estavam ali vivendo com a negritude e com a cultura nordestina. Ambas tinham muita coisa na bagagem, né? Então, a batida funk, ela poderia ser acelerada e diminuída. Então, o camarada que sabia que tinha a ritmologia do coco, ele iria se encontrar. Quem ouvia o pai ouvindo o que a folia de reis tinha para dar, iria se encontrar. Ciranda de roda iria se encontrar. Assim por diante. Hoje um moleque dança frevo em cima de tambor de macumba, em melodia de samba e diz que é funk. O funk é isso tudo. É o que as pessoas estão vivendo ali dentro da musicalidade. Agora, vivendo o cotidiano mesmo, as pessoas perguntam assim, poxa, mas os bailes terem sido acabados no Rio de Janeiro, não foi um prejuízo social, porque as pessoas que moravam fora da favela não estão entrando mais dentro das favelas? Eu não acho esse o maior prejuízo, não. Eu acho prejuízo, né? Lógico que é um prejuízo o moleque do Leblon deixar de ir na Rocinha. Mas eu acho que o maior prejuízo é o favelado deixar de ter ido das favelas. Porque quando eu tinha 20 anos, eu já tinha ido para mais de 50 favelas. E hoje em dia, quando eu pergunto pro garoto assim, pô, tu já foi no Alemão? Ele nem sabe onde fica. E no final ele fala assim, pô, MC, o que eu vou ver lá, né? E eu fico com aquela pergunta, o que ele vai ver lá? Porque eu tinha o que ver, o baile me levava e lá eu fazia meu ambiente, lá eu conhecia pessoas e passava a frequentar as favelas, mesmo sem ser no dia de baile. Agora, engraçado você ter falado do preconceito, porque é relacionado à coisa som de preto, de favelado. Pelas mesmas questões, o próprio soul passou, o rock passou, o nosso samba passou. Então, né, Denis, a história se repetindo sempre. Exato. E no caso brasileiro, a gente tem essa especificidade do racismo hipócrita também. Então, a gente, o tempo todo, a gente vê que isso opera no funk, na perseguição do funk, porque a gente sabe que nenhum outro gênero musical sofre esse tipo de questionamento. Então, a gente sabe que há aí um grande preconceito de classe e de raça envolvidos na criminalização do gênero. Mas isso não é falado abertamente. Vai sempre se procurando outros caminhos para argumentar esse tipo de perseguição. Mas a motivação é especialmente de questões de raça e de classe. Eu acho que é importante a gente ter consciência disso para pensar que a forma como se trata o funk é a forma como se trata essa população negra e favelada, em geral no Brasil, como o Estado trata. Por um lado, não cria nenhuma forma de oportunidade e atira essas pessoas para uma situação de miséria, de extrema pobreza. Por outro, enfim, essa situação gera uma série de inseguranças sociais, índices de violência, de criminalidade, etc. E aí, esse mesmo Estado que não deu nenhuma condição digna de habitação e moradia, entra para punir, encarcerar esses jovens, em sua maioria negros, favelados. E no meio de tudo isso, eles estão aí fazendo, suplantando todas essas dificuldades e fazendo uma arte que mudou a história da música brasileira. Resistindo, né? Olha só, a polêmica a que eu me referi no comecinho do programa e que tem agitado as redes sociais foi lançada pelo empresário paulista Marcelo Alonso. Para ele, o funk deveria ser considerado crime de saúde pública, pois aproxima crianças e jovens de perigos como pornografia, pedofilia, arruaça, drogas. Ele considera o funk uma falsa cultura e conseguiu o apoio de mais de 20 mil pessoas, o suficiente para que a sugestão fosse acolhida pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado. O relator da Sugestão Pública 17 é o senador Romário. Em breve, ele receberá artistas, estudiosos e o próprio Marcelo Alonso para discutir essa questão. Denis, eu trago para você, enfim, para quem mais quiser comentar.
essa é uma discussão delicada, né? Porque ela passa pela democracia, pela conquista de direitos, né? O direito de ir e vir, da livre expressão. Como a gente deve entrar nessa discussão? Mais uma vez, a gente também vê uma situação em que o quão frágil é o nosso sistema democrático. Algo muito semelhante aconteceu com o hip hop nos Estados Unidos, quando começa o gangsta rap, ou seja, quando eles começam a trazer o que é a dinâmica da criminalidade, daquela realidade que os artistas acompanhavam de perto. E foi um grande, enfim, foi um momento muito conturbado para a história do hip hop. E qual foi a decisão que se chegou no Congresso americano? Isso foi discutido amplamente. E em nenhum momento eles prenderam esses artistas, assim, são raríssimos os casos. A decisão que se chegou a gente vai colocar um selo que vem junto do disco dizendo esse conteúdo é inadequado para menores, ou contém menções ao sexo, à criminalidade, menções explícitas a essas questões. Bom, e aí a gente pergunta, quão maduros nós estamos na nossa democracia? Que país queremos construir? Que tipo de discurso? Essa questão de ser explícito, o sexo está muito presente, né? É muito, entre aspas, acionado com funk. Isso, normalmente o sexo já é um tabu, isso também ainda vem pesar para a questão de vocês. O que acontece que eu acho que deveria ter, nós temos que, na verdade, o funk é a trilha sonora de tudo que acontece. A gente sabe que a sexualidade é precoce nas comunidades, sabemos do que acontece da realidade da comunidade, a inversão de valores que essa galera que mora lá tem em relação ao poder público. E tudo isso é expresso na música. A música, na verdade, ela faz a denúncia do que está acontecendo. Na verdade, ela é culpada do que acontece. A realidade está lá. Ela expressa. Ela expressa. Nós temos que mudar a realidade dessas pessoas para que ele cante outras coisas. Porque mudar ou calar essas pessoas ou proibi-las de cantar não vai mudar a realidade que eles estão vivendo. Entendeu? A música, na verdade, ela está sendo ali o denunciador, está expressando o que as pessoas vêem no seu dia a dia. Eu acho que existem limites, existem maneiras de se controlar isso, como o selo que inventaram nos Estados Unidos, que pode também ter no Brasil. Existe, porque o funk, ele, na verdade, ele hoje é uma expressão de massa, né? Onde movimenta a massa. E essa movimentação de massa, ela não pode ser calada, proibir as pessoas. Porque tem pessoas que fazem funk com letras sociais, com reivindicações legais, seja romântica, tem funk romântico também, tem funk reverente, tem funk brincalhão, tem funk que fala do dia a dia das pessoas sem nenhum tipo de agressão ou palavrão, seja o que for. Então não pode botar todo no mesmo saco e jogar dentro do lixo. Não presta, é ruim, vamos... Tem que realmente separar o joio do trigo e classificar essas pessoas, cada um no seu gênero, com a sua faixa etária adequada. Quem normalmente critica o funk alega a questão da vulgaridade, a questão dos proibidões. De fato, eles existem, eles estão ali, né? Mas dizem que incitam a violência e principalmente a exploração da figura feminina. De fato, isso acontece no funk. Mas de que maneira a gente tem que diferenciar? Pedindo para que as pessoas estudem, para que as pessoas percam o seu tempo estudando do que criticando. Que vai chegar à conclusão que o garoto não está falando em arma e palavrão à toa. Ele está fazendo isso porque o funk está sendo criminalizado há muito tempo. O funk não está sendo criminalizado agora porque o moleque está falando palavrão e está falando sobre violência. É muito ao contrário. O moleque está falando sobre violência e está falando palavrão porque o funk está sendo criminalizado. Estamos perdendo espaço há muito tempo. Em 2008... quando a Fundação Getúlio Vargas apontou 300 bailes por final de semana no Rio de Janeiro, a gente já sabia que aquele número era uma merreca frente aos 800 bailes que a gente tinha há 20 anos atrás. Então a Fundação Getúlio Vargas aponta 300 bailes, 10 mil pessoas empregadas direta e indiretamente, de 10 a 12 milhões de reais movimentados por mês. Aquele número pra gente era uma merreca, mas era um número. Então, quase 10 anos se passam e a gente nota que a gente não tem 10 bailes na cidade, a gente não tem nem 500 mil reais movimentados por mês. Essa proibição dos bailes foi mais efetiva a partir da chegada das unidades de polícia pacificadora aqui no Rio de Janeiro. A unidade de polícia pacificadora, ela só acelerou um processo que há 20 anos atrás era o comandante que não gostava de barulho. Aí, 10 anos se passaram, veio o Poder Executivo, proibindo através de alvarás de funcionamento das casas. Depois veio o Poder Legislativo, criou uma lei, a 5265, que era a lei do ex-deputado
federal e estadual, aliás, Álvaro Lins, a 5265 dava maiores providências para o baile, mas na verdade ela impossibilitava, era uma lei incumprível para o funk. Não tinha como se cumprir a lei. Ela não proibia, mas ao mesmo tempo ela inviabilizava. Então a gente vê que a gente tem o problema da perseguição midiática, policial, legislativa. Antes de chegar no poder judiciário, a gente falou alto lá, o funk é cultura e queremos ser reconhecido. Para que a gente não chegasse ao termo à instância da justiça. E também para que a gente fosse incluído, né, nas leis de incentivo à cultura. Porque até então você pegava o funk não estava no rol de cultura, nem nas... Se você observar, as letras da música de 20 anos atrás, era a favela cantando pro asfalto. Com letras totalmente diferentes do que existe hoje. Quando o funk foi criminalizado e foi empurrado para dentro da favela, ficou a favela cantando para a própria favela, uma realidade que só eles mesmos vivem. Essas músicas não tinham nem intenção de vir para o asfalto e acabou vindo. Entendeu? E é exatamente por isso, meu burro, que eu falo que novos palcos é a saída. Qual é a saída para o garoto parar de falar palavrão? Clubes, reabram os clubes, reabram os bares. Reabram os bares, reabram os clubes, dá segurança para quem chega, para quem sai. Divide as responsabilidades. Tem facilidade para a reabertura dos clubes. Aí vai se criar uma vontade do garoto de cantar em todos os lugares e não só naquele local. Porque o problema é que o garoto acha que ele é refém. Começar a modificar. O Denis quer acrescentar alguma coisa. Assim, porque complementando um pouco a fala de vocês, as UPPs não foram nenhuma novidade nesse sentido, porque continuou sendo a única face do Estado que se conhece nas comunidades, ou seja, a face armada, iniciativas nesse sentido. E isso por si só já é questionável. Agora, para a gente caracterizar essa questão do preconceito, que a gente já estava falando anteriormente, é importante não só pensar o que é a realidade da maior parte dos artistas que produzem essa música, mas também vamos fazer um jogo contrário. Então, se a questão é falar de criminalidade, se a questão é violência e sexualidade. A sexualidade precoce, eu estudei no colégio de classe média, média alta, maioria brancos, pessoas com grandes... Enfim, que tínhamos oportunidades. Sexualidade precoce, uso de drogas ilícitas, tudo isso são questões que estão no cotidiano das escolas de classe média, etc. Fazem parte de uma dinâmica da juventude. Olha, eu vou interromper aqui um instantinho, porque é o seguinte, o Conexão saiu desse eixo aqui, Rio-São Paulo, onde o funk normalmente é mais ouvido e badalado, para conhecer a opinião das pessoas sobre o ritmo e sobre a proposta de proibição e criminalização. Vamos conhecer os pontos de vista de alguns moradores de Santa Catarina, registrados pelos nossos parceiros da TV Univale. Olha, proibido eu acho que não adianta, porque vai piorar. Mas tinha que ter um certo limite, né? Porque são letras, tem muito funk com letra aí que é uma verdadeira agressão às mulheres. As mulheres não se dão conta disso, né? Nessa fase de empoderamento da mulher, feminismo e tal, e se sujeitarem a letras totalmente obscenas que denigrem a imagem da mulher. Então eu acho que tem que haver consciência, principalmente das meninas primeiro, né? Dos rapazes também, porque eu particularmente não gosto de funk, né? Sou eclética, mas funk é uma coisa que eu não gosto, né? Eu acho que não na minha opinião não é necessário a proibição. De repente não controle também, mas a expressão, né, é de cada um. Cada um tem o direito de se expressar como quer, né? É o que eu acho. Eu acredito que não precisa ser proibido o baile funk, né? Tem que ser revisto o que é proibido no baile funk e não o baile, porque eu acho que o baile é só um movimento, hoje em dia está sendo até cultural, eu acho, para algumas comunidades. Eu acho que se o problema do baile funk está sendo crime, então tem que combater o crime, não o baile funk. Bom, dois pontos de visão nós temos, né? A questão cultural de uma sociedade que nos rege e também a questão dos conceitos, né? De repente, esses bailes funks for diferenciado, seria importante ter uma conjuntura de um sistema mais qualificativo de cuidados, como refazer esses bailes funks, né? Mas, no modo geral, eu não vejo nenhuma proibição nesse sentido. Nós vivemos num país livre, com uma democracia. Então, sermos um país livre, a nossa Constituição garante nossos direitos de ir e vir. Então, se nós temos o direito de ir e vir, nós temos também o direito de escolher aquilo que queremos para a nossa sociedade e para o nosso bem comum. Eu acho errado a proibição do funk, porque é uma expressão cultural muito importante no Brasil. Só passar pelas ruas é funk, tudo é funk. Tu ouve funk direto, tu dança funk. Sim, proibir não devia ser proibido, né? É uma expressão cultural, principalmente de quem veio da favela, apesar de hoje não estar só na favela, né? O funk está
no Brasil todo, então acho errado, é uma expressão cultural, por mais que as pessoas não gostem ou não concordem, é uma expressão cultural do brasileiro também, né? Não de todos, né? Mas de uma parte também. É uma perda de tempo e é um preconceito, né? Eu acho que tem mais a ver com preconceito para com os funkeiros, né? Pois é, preconceito, nós falamos sobre isso aqui já, e também me chamou muita atenção o primeiro depoimento, né, falando da exploração da figura feminina, que é bom a gente ter um cuidado com isso, porque realmente as mulheres estão num momento muito importante de empoderamento, elas têm que estar espertas para isso. E a questão foi o Mauro, se eu não me engano, o soldador, que disse, tem que combater o crime, né? Lógico. E não criminalizar esse movimento. A gente já passou por períodos tão, assim, de censura, né? Estado Novo, ditadura militar. Eu acho que a gente tem que ter realmente cuidado na hora de pensar uma proposta como essa. Queria acrescentar uma coisa, um ponto em relação a isso, que é muito interessante. Criticam o funk, essa relação com mulheres. A gente vive numa sociedade machista e o machismo tem que ser combatido de todas as formas. Mas esse machismo está em todos os gêneros musicais, da MPB ao sertanejo, ao pagode. E o que eu acho mais irônico é o seguinte, dentre todos esses gêneros musicais, o primeiro que deu espaço que gestou esse fato das mulheres pegarem o microfone e cantarem abertamente a sua sexualidade, abrindo caminhos para um movimento de empoderamento na música. Exato. Mais discurso de empoderamento que o dela, ninguém em nenhum estilo de música antes fez. Uma novidade na história da música brasileira. E foi o funk que permitiu, assim, foi esse gênero que abriu essa voz, o microfone. Certa vez eu estava na UF e tinha um debate com as feministas lá e a menina falou que o funk era isso, que o funk era aquilo, que o funk diminuía a mulher, que o funk fazia a mulher objeto, sei o quê. Aí uma outra feminista do outro lado falou assim, olha só, eu acho que o funk, a mulher disse como é que gosta, como é que faz, como é que ela quer ser aceita também. E eu falei assim, vocês discutem aí o resultado que vocês tiverem aí, vocês passam para mim para poder que passar. Que você faz uma música. Porque fica complicado mesmo. Muita gente vê, o funk é machista, porque a sociedade da gente é machista. O funk é homofóbico, porque a sociedade é homofóbica. O funk não vem da lua. E também o funk não é espelho, o funk é reflexo. Quem acha que o funk é espelho, está querendo mais uma vez colocar a culpa no funk de toda a sexualidade, toda a criminalidade que acontece na cidade. Olha só, já estamos indo para o finalzinho do programa. Antes de encerrar, eu quero muito a opinião de vocês que produzem funk, principalmente de vocês dois. Fica à vontade também, Denis, para comentar. O funk pode, de que maneira, reverter esta imagem? Já falamos um pouco aqui, mas enfim, deixem as suas mensagens. De que maneira o artista, o empresário, o produtor, eles podem colaborar? De que maneira eles podem contribuir para virar esse jogo? Uma delas ele falou aqui, já está virando já, né? Não existe um artista no Brasil com 80 milhões de visualizações, só no funk. O YouTube falou pra gente numa conferência que 34% do que se assistia no Brasil, no YouTube, era música. Sendo que desses 34% lá, o funk fica em primeiro lugar e o segundo lugar tem 3 vezes menos do que o funk. Então é isso, o funk está reagindo através de uma divulgação, que é o trabalho da internet. A internet é só um lugar de divulgação. Cultura, para ser realmente popular, ela tem que estar acessível ao povo, ser produzida perto do povo, tem que ter suor, tem que ter saliva, tem que ter olhar, tem que estar perto. Porque a internet é uma coisa muito fria, mas ainda estão reagindo por lá. Vida longa ao funk, todo mundo que anda produzindo clipe aí, porque está fazendo o maior sucesso, está conseguindo reverter o jogo. Eu acho que os DJs, produtores, artistas tinham que ter eu acho que é importante ter responsabilidade com a música que apresenta. Isso é muito fundamental. Eu sempre fiz isso toda a minha carreira, toda a minha vida. Toco até hoje, faço baile no mundo inteiro. Semana que vem estou em Nova York, essa semana estou em Nova York, fazendo 4 shows em vários locais. Toco em Dubai ainda esse ano, toco em um monte de lugar, Canadá. Então, o que acontece? E com trabalho que eu não preciso tocar música de pornografia ou de apologia a qualquer coisa. Então, acho que a questão dos produtores, DJs e artistas podem ajudar essa coisa da melhoria da qualidade do movimento funk, de melhorar as letras, de melhorar tudo. Claro, a gente não pode cobrar muito de pessoas que não tiveram a escolaridade que nosso governo nos deu. Existe uma culpa muito anterior a deles, que é a falta de escolaridade. Tiraram das nossas escolas tiraram aula de música, tiraram aula de educação moral e cívica, tiraram aula... Vários tipos de matérias foram tirados das escolas e deixaram as pessoas cada vez com menos acesso a informações necessárias para que fossem bons artistas. Então nós temos que
pensar que eles, na verdade, para mim, são heróis por estarem compondo, fazendo música, se expressando e botando e criando cultura, desenvolvendo cultura. Acho que isso é muito mais heróico. Então, mas só que os DJs de hoje, produtores de hoje, tem que parar e pensar, pô, eu tenho que tocar. Eu faço sempre, cara, pensa num funk que você vai agradar de 8 a 80 anos. Assim, sua carreira vai ser muito mais promissora. Tá ótimo. Eu quero muito agradecer a opinião de vocês, a participação de vocês no Conexão, por terem contribuído aí para quem está em casa refletir sobre o assunto. Tá bom? Até uma próxima. E para você de casa, um papo reto. O Canal Futura continua exibindo a série Show Mambembe, com muita música e reflexões socioculturais. Em breve, no dia 11 de agosto, estreia o episódio gravado com o MC Leonardo, que participou do programa com a gente. Tá? Você pode rever essa nossa conversa no futuraplay.org. Lá também tem programas, documentários sobre funk. Não perca a oportunidade de se informar. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.